Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que a mão do Senhor estará sobre nós no dia de hoje para nos guiar e para nos livrar de todo mal, de toda obra de maldade, de tudo aquilo que vem para tentar nos perturbar, de tudo aquilo que vem para tentar nos derrotar. Como diz Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Meu Deus, nós apresentamos diante de Ti nossa vida, nossos passos, decisões que temos para tomar e tudo aquilo, Senhor, que vem contra nós, que por 7 caminhos bate em retirada. Senhor, nós repreendemos a obra de inveja, a obra de maldade, repreendemos a ação contrária às nossas vidas, a perseguição, a difamação, a mentira, a invenção, a calúnia, o malfazejo e a oração contrária, que seja quebrado em nome de Jesus Cristo. Declaramos a Deus que vivemos vitoriosamente por meio de Jesus Cristo, por meio de sua santa e poderosa palavra. Espírito Santo, nos encha da tua presença no dia de hoje. E nós oramos e declaramos justiça total de Deus no nosso caminho, justiça total de Deus em todas as áreas da nossa vida, que a justiça do Senhor se manifeste em nosso favor. Em o nome de Jesus Cristo, pedimos a tua bênção, pedimos o teu favor sobre nós. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos começando mais um dia, consagrando esse dia na presença de Deus e pedindo que o Senhor nos abençoe. Eu creio que tudo é possível que crê. Tudo é possível que crê. E hoje nós vamos orar para que coisas impossíveis aconteçam em o nome de Jesus. Acordei pela manhã, crendo que hoje vai acontecer milagres, crendo que há poder de Deus para quebrar e desfazer correntes espirituais. Nosso Deus é um Deus de milagres, é um Deus de maravilhas. E nós vamos hoje no final, além de orar pela justiça de Deus total, nós vamos orar também por milagres impossíveis. Tem muita gente que tem me pedido oração, porque está desenganada por um problema de saúde, está em um tratamento sério, pedindo a ajuda de Deus para intervir, porque só o tratamento não está funcionando. Então, no final hoje, nós vamos fazer essa oração. Nós vamos orar por coisas impossíveis. O nosso Deus é Deus de milagres. Tem coisas que só Deus pode fazer. E nós cremos que Deus pode. Amém? Então, aguarde até o fim. Quero pedir para você já deixar sua curtida aqui nessa oração. Por gentileza, deixa aí a tua curtida. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se Deus te trouxe aqui, existe um propósito. Deus tem um propósito de ter lhe trazido aqui nessa oração. E hoje você vai sair para o seu trabalho, para os seus compromissos, responsabilidades, debaixo de uma direção de Deus, debaixo de uma palavra. Quero pedir que você me ajude a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, porque você vai ser abençoado. Mas você tem que aprender também a abençoar outras pessoas. Amém? Deus me deu uma palavra em Josué capítulo 8, e isso é tremendo porque se nós queremos vencer algumas batalhas da nossa vida, nós precisamos de uma estratégia do Espírito Santo. Não devemos temer o mal, mas precisamos de uma estratégia do Espírito Santo. Em Josué 8, verso 1 diz: Disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra, e dispõe-te, e sobe a Ai. Olha,
que entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás a Ai e a seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscada a cidade por detrás dela. Então Josué se levantou, e toda a gente de guerra para subir contra Ai. Escolheu Josué 30.000 homens valentes, e os enviou de noite. Deu-lhes ordem, dizendo: Eis que vos poreis de emboscada contra a cidade, por detrás dela. Não vos distanceis muito da cidade, e todos estareis alertas. É interessante essa palavra aqui, porque o Espírito Santo, ele lhe dará planos. Essa é a importância de você passar tempo na presença de Deus. O povo de Israel tinha perdido a primeira batalha contra Ai por causa de um pecado, que era o pecado de Acã. Mas o pecado foi removido e as pessoas estavam temerosas se iriam realmente ir à batalha novamente contra essa cidade, porque na primeira vez que eles subiram, eles tiveram derrota. Mas então, Deus deu uma direção, e a direção foi: voltem lá, porque agora vocês vão ter vitória, mas eu vou dar planos para vocês. Vocês vão fazer dessa maneira. Então o Senhor, Ele nos dá planos para vencermos determinadas situações. Ele nos dá estratégias. Você tem que ser estratégico na sua empresa, você tem que ser estratégico na sua casa, você tem que ser estratégico até nas decisões da sua vida. Uma hora na presença do Senhor revelará as falhas dos seus planos mais minuciosos. Um comando de Deus minucioso, uma estratégia que o Senhor vai te dar, vai ajudar você a vencer os teus adversários, a vencer as lutas que estão diante de você. Tem coisas que nós queremos fazer de um jeito, mas Deus quer que nós façamos de outro jeito. E precisamos ter a sabedoria de Deus e o discernimento espiritual para compreender qual é o plano que devemos seguir. Seja estratégico em tudo, até em relação à tua família, em relação aos teus filhos. Ore ao Espírito Santo, peça uma sabedoria especial para você se mover com estratégia divina. Porque apenas ter boa vontade, apenas ter o ímpeto de fazer as coisas, não resolve as coisas da nossa vida. Nós precisamos de uma direção do céu. Nós precisamos de uma estratégia de Deus. Às vezes, leva horas para conseguir um plano. Lembre-se sempre que um plano divino é tão importante quanto a unção. Você pode ser uma pessoa ungida de Deus e mesmo assim perder o plano. Josué era ungido e ainda assim perdeu a batalha de Ai. Ele foi ungido, mas não obedeceu o plano. E por não obedecer o plano, a derrota foi certa. Não é suficiente apenas construir uma arca. Você tem que construir uma arca de acordo com o plano. Deus deu as medidas certas, as medidas exatas para Noé construir a arca. E assim por diante, tudo que Deus, Ele nos direciona, tudo que Deus faz na nossa vida, tem que ser de acordo com a vontade dEle. De acordo com o plano do homem, dá errado. Mas se nós seguirmos o plano de Deus, vai dar certo. Não é suficiente construir o templo. Você tem que construir o templo de acordo com o plano. Foi isso que Salomão fez. Não é suficiente construir o tabernáculo. Você tem que construir o tabernáculo de acordo com o plano. E Moisés seguiu à risca isso. O objetivo da presença de Deus é para que o seu plano se torne óbvio. Você pode receber um comando e em seguida sair da sua presença, mas você deve ter o plano. O plano, a estratégia tem que ter. Por isso que nós precisamos nos precaver, precisamos pensar quanto ao futuro. Quais as ações que nós devemos tomar hoje e que vai afetar o nosso destino, que vai afetar o nosso amanhã. A Bíblia é um livro sobre planos, sobre projetos. O Espírito Santo, ele vai falar com você sobre um plano em sua presença.
Ele vai expor a outra face das pessoas não confiáveis na sua vida. Lembre-se, todo mundo falha por causa de uma coisa: confiar na voz errada. Se você tiver êxito na sua vida, no seu plano, é porque você confiou na voz certa. As pessoas, elas ouvem muitas coisas das pessoas que estão à sua volta, na internet, de gente que ela nem conhece, e por isso elas têm perdido a direção de Deus nas suas vidas. Nós temos que seguir uma estratégia divina. É a estratégia divina que faz as coisas darem certo. É a estratégia divina que vai guiar você à vontade de Deus. Não é o que todo mundo está dizendo à sua volta, é o que o Espírito de Deus, colocar em seu coração. Porque o Espírito de Deus, ele nos dá paz. Seu futuro é decidido por quem você escolhe acreditar. Então nós temos que decidir os nossos projetos de acordo com a voz certa. O que eu farei? Meu Deus, como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou vencer esse inferno que se levantou contra a minha vida? Há alguns anos atrás, quando ainda estava à frente de uma igreja pastoreando, não tinha internet, não tinha nada, eu estava cuidando de uma igreja e, sabe, uma cidade pequena, os recursos muito limitados, muita dificuldade no caixa da igreja, e sempre que se aproximava do carnaval, que era o mês de fevereiro naquela época, eu sabia que eu precisava preparar recursos adicionais para passar por aquele período, porque as pessoas viajavam e a igreja tinha seus compromissos. Naquela época eu ganhava muito pouco e a igreja era uma igreja muito pequena, um lugar muito simples, sabe? E eu estava numa situação assim que eu não tinha caixa, porque tivemos gastos adicionais de reforma e outras coisas, e eu fiquei extremamente preocupado, porque eu tinha contas e compromissos, tinha rádio para pagar, tinha os compromissos da igreja, enfim, as coisas estavam muito justas, muito apertadas, e eu estava preocupado. E eu então estava tentando vender um carro na cidade, e ia numa revenda, não conseguia, ia noutra revenda, não conseguia, colocava aquele carro para vender, baixei o preço 1, 2, 3 vezes e não conseguia vender aquele carro. E era um carro velho, era um carro usado e era um carro que, assim, não tinha um público para aquele carro. Eu havia comprado ele para ir para o interior, então ele não era 100% inteiro. E eu precisava vender aquele carro para poder sobreviver ao verão. E acordei num dia angustiado pela manhã. Me lembro como se fosse hoje, chovendo canivete. Muita chuva, muita chuva, muita chuva. E eu orando sozinho na cozinha, em portas fechadas. E minha família estava dormindo. E eu pedi ao Espírito Santo, eu preciso de uma estratégia. Porque pelo curso normal vou acabar me endividando, daí vou ter que pegar dinheiro em banco e não é o que eu quero. E eu disse a Deus: Senhor, me dá uma estratégia para vencer esse momento difícil. E o Senhor então me deu uma estratégia. E o Senhor me disse: você vai viajar hoje, você vai numa cidade próxima e eu vou indicar o lugar para você. E você vai chegar lá e vai oferecer o carro e você vai vender. Eu estava com 2 pneus daquele carro totalmente careca e estava chovendo e fui, sabe, de viagem, mesmo com chuva, obedeci à voz do Espírito Santo. E quando cheguei naquela revenda que o Senhor havia me mostrado, naquela cidade próxima, o dono da revenda olhou para a caminhonete, me fez uma proposta e era exatamente o valor que eu precisava. E ali eu vendi o carro, eu posei ali naquela cidade, no outro dia transferi os documentos e ele me pagou. E foi assim a saída para poder pagar as contas daquela próxima semana e passar aquele mês tranquilo, que para nós era um mês assim muito caótico, que era o mês de fevereiro. E eu aprendi uma lição com isso, que sempre que você ir a Deus
Ele tem uma saída para o seu problema. Sempre que você ir a Deus, que você passar tempo com Deus, porque já fazia mais de mês que eu estava tentando vender aquele carro e eu não conseguia vender, mas a partir daquele dia, Deus proveu, trouxe uma estratégia sobrenatural. E essa estratégia sobrenatural foi eu posso dizer, o meio que Deus usou para livramento. Por isso, algumas chaves que você precisa para romper e para avançar. Deus governa o universo por meio de conversas. Então você precisa saber o que Deus tem para você naquele dia. O caminho do favor é a vontade de Deus. Ou seja, se Deus está te abençoando num caminho, siga naquele caminho e não mude de direção. Porque o diabo, ele sempre vai querer lhe atrapalhar, sabe? Principalmente quando Deus está te abençoando numa coisa. Deus está te abençoando, Deus está derramando favor sobre a tua vida. O diabo vai lançar todo tipo de arma pesada contra você para tentar parar você, para tentar interromper um fluxo de Deus. Ele vai tentar desanimar você, ele vai levantar perseguidores contra você, ele vai levantar injustiças contra você, para que você desista do que Deus colocou na sua vida. Por isso, não abandone o caminho do favor. Se Deus está te abençoando num caminho, se Deus está derramando graça sobre você numa direção, não saia dessa direção. Terceiro, nunca fique onde há ausência do favor divino, onde Deus não está abençoando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós temos que ter cuidado. Às vezes ficamos ouvindo, ou estamos em mesas ou em lugares, em pessoas que nunca construíram nada na vida. Nada. Nunca construíram nada. E você está naquela mesa de pessoas infrutíferas. Você está ouvindo pessoas que nunca fizeram nada na vida, que nunca realizaram nada na vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Temos que ter cuidado com as mesas que nós estamos, com os ambientes que frequentamos, com as pessoas que ouvimos, porque o nosso futuro pode ser comprometido por pessoas insensatas, por pessoas tolas, pessoas infrutíferas. Não dê ouvido a gente que é tola. O hábito é sempre mais poderoso que o desejo. Ou seja, mantenha-se no seu ritmo. Não deixe o diabo, tirar você do propósito de Deus. Mantenha-se firme no processo. Mantenha-se firme na direção de Deus. O hábito, de manter-se todo dia fazendo a mesma coisa. Porque o desejo sempre vai te impulsionar para fora. E às vezes não é o desejo por Deus, é o desejo carnal que te impulsiona para fora. Mas o hábito é você seguir uma direção que Deus deu para você. Uma hora na presença de Deus, como eu disse, sempre vai revelar as falhas e os defeitos dos seus planos mais minuciosos. E a última coisa que eu quero reforçar, seu futuro é decidido por quem você escolhe acreditar. Seu futuro é decidido por quem você escolhe acreditar. Acredite em Jesus e você vai ter um futuro e um destino extraordinário. Por isso, tenha cuidado também sobre quem você está acreditando. Porque se você acreditar nas pessoas erradas, você pode comprometer o seu futuro. Você pode comprometer o teu amanhã. As pessoas sempre vão querer nos desencaminhar. Sempre vai ter gente para tentar impedir ou barrar algo de Deus na nossa vida. Eu já fui muitas vezes confrontado em relação ao ministério profético que Deus me deu. Mas eu não tenho como descrer do ministério profético que Deus me deu. Eu creio em profecia. Eu creio nos dons espirituais. Eu creio que Deus fala, inclusive, através dos sonhos, e falo isso abertamente. Eu creio que Deus é poderoso para nos dar direções, sim. E vou continuar crendo. Porque entre, fazer o que Deus mostra e que dá resultado, e entre ouvir apenas uma teoria
uma teoria, uma perspectiva humana, e que não dá resultado nenhum. Eu fico com aquilo que Deus falou e que dá resultado. Por isso, você tem que decidir em quem ou no que você está acreditando. Eu creio na palavra de Deus, eu creio que Deus fala. Confiar na voz errada vai destruir o teu destino, vai destruir o teu amanhã. Por isso, ouça a Deus e você não vai ter perdas em sua vida. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução ao teu coração, porque, sabe, nós vivemos num mundo onde tem muitas vozes competindo com a nossa atenção. Mas se nós ouvirmos a Deus, teremos sucesso. Amém? Glória a Deus. Eu deixo essa palavra ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo tanto de defesa quanto de ataque. Quero também falar rapidamente dos meus livros. Esse aqui é o Café com Jesus Kids, que é um livro para criança, com instruções bíblicas para as crianças, e ao mesmo tempo também um livro de colorir, com brincadeiras que tem aqui dentro e que vai abençoar muito as crianças. Abençoe a vida do teu filho, dos teus netos. Vem com esse pacote de canetinha que nós preparamos para as crianças. Tenho certeza que vai ser uma bênção para os teus filhos. E também os nossos devocionais, o Café com Jesus 1 e o Café com Jesus 2. Nossos livros têm direções de Deus para te abençoar, tem orações, cada página desse livro tem uma oração. Então, se eu somar os dois, tem mais de 700 orações. E os nossos livros são atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo, certo? E tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida e vai te abençoar. Adquira no nosso site www.vinicius7.com.br. E hoje eu terei a mesa de conselhos dentro da Academia Quindo Global, às 9h45 da manhã. E semana que vem eu vou começar o treinamento profético dentro da Academia Quindo Global. Vou ficar 2 meses com o treinamento profético dentro da Academia Quindo Global. O que é o treinamento profético? Nós vamos estudar a fundo sobre a profecia e sobre o ofício do profeta e sobre o ministério profético. Se você quiser ser meu aluno na Academia Quindo Global, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu quero declarar o Salmo 91, peço para você compartilhar essa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Deus vai te usar para abençoar a vida delas. Amém? E Deus também vai te dar estratégia para você vencer certas batalhas na sua vida. Amém? Você crê nisso? Que Deus dá estratégias, que Deus fala, o Espírito Santo fala, e o Espírito Santo vai te dar estratégias. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. E eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Jesus Cristo cura. Eu não curo, mas Jesus cura. Uma mãe trouxe uma criança para eu orar, e essa criança já estava passando por muito tratamento, mas estava com a cabeça tomada de feridas. Era uma judiaria de se ver. A cabeça tomada de feridas, sabe? E feridas aqui nas juntas dos braços, atrás nas juntas das pernas também.
e muitas feridas também nos braços. E essa mulher pediu para mim, para que eu orasse por essa criança, e coloquei as minhas mãos nos bracinhos dela e fiz uma oração em nome de Jesus Cristo. E orei. Aquela família havia viajado muitos quilômetros para estar aqui, sabe, no culto que nós tivemos de domingo. E eu orei por aquela criança e declarei saúde. E em alguns meses, todas as feridas desapareceram. As feridas na cabeça, as feridas nas juntas dos braços. Jesus Cristo cura. Nossa fé está em Jesus. Eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, não existe impossíveis para Deus. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar agora nesse momento e nós vamos declarar o milagre de Deus sobre a tua vida, o milagre de Deus sobre a tua casa. E você que está aí em busca de uma saída para um problema, Deus vai revelar para você uma estratégia. Deus vai revelar. Essa palavra é uma palavra profética para a sua vida. Deus vai mostrar para você qual que é o caminho que você tem que seguir, o que você tem que fazer de forma certeira. Amém? Vamos orar? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar. Eu quero abençoar também essa família que anda tendo muitas perdas nas suas finanças, nos seus negócios. Uma família que mora no interior, que está me ouvindo e tem tido muitas perdas financeiras. Em o nome de Jesus nós vamos orar e nós vamos quebrar todo o mal que tem atacado a tua casa, que tem atacado a tua família, em o nome de Jesus. Eu quero falar com o Jorge que está me escutando. Jorge, Deus fala com você. Você sabe disso. Não deixa mais o diabo colocar pensamentos na sua cabeça ou o inimigo tentar afastar você do propósito que Deus tem para a tua vida e para a tua casa. Você é um escolhido de Deus, Jorge. Não se desvie, não saia do propósito de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida e eu quero falar com um homem que está saindo do vício, mas que está sendo muito tentado pelos colegas de trabalho e tem que aguentar chacotas muitas vezes. Ei, seja você quem for que está aí me ouvindo, permaneça firme, porque Deus tem um plano maior para a tua vida. Permaneça firme, seja você quem for que está se libertando de algo, certo? Aguenta eu posso dizer, essa pressão em cima de você, porque está vindo vitória. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós oramos agora e pedimos justiça de Deus total sobre a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tu és o juiz de toda a terra e apresentamos a Ti a nossa causa, apresentamos a Ti a injustiça, apresentamos diante de Ti a maldade, apresentamos diante de Ti aquilo que vem contra nós e Te pedimos, Pai, intervém em nosso favor. Manifesta Teu poder e opera milagres em nosso favor. Que todo laço do diabo seja cortado, que toda ação contrária de Satanás seja desfeita. No nome de Jesus Cristo, eu oro, declarando vitória de Deus sobre essa vida, vitória de Deus sobre essa causa, que toda ação maligna, em o nome de Jesus, seja desfeita. Senhor, eu declaro vitória sobre a vida dessa pessoa, vitória sobre sua casa, vitória sobre sua família e vitória sobre seus negócios, no nome de Jesus Cristo. Que o laço de Satanás seja cortado agora. E nós oramos para toda pessoa que precisa de uma saída para um problema, que o Senhor dê estratégia para ela, que o Senhor revele a saída, que o Senhor mostre o caminho. Sim, ó Deus, que ela ouça apenas a Tua voz, que a Tua voz a direcione sobre o que ela deve fazer. Eu também oro em nome de Jesus Cristo. Sim, eu oro em nome de Jesus Cristo, para que todo mal, tudo aquilo que é impossível aos olhos dos homens, seja na saúde, seja nas finanças, seja em um problema que essa pessoa tem há muitos anos, seja um problema de nascença, eu oro, Senhor, pela cura total. Em nome de Jesus, nossa fé está em Jesus Cristo. Nossa fé está naquele que vive. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o impossível toque tua vida agora. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, o Deus que opera maravilhas, toque tua vida. No nome de Jesus Cristo, seja visitado pelo poder de Deus. Agora, toque-os, Jesus, com o teu poder. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe
Estarei ao vivo às 9 da manhã aqui e depois teremos a nossa oração às 18 horas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde